Não, o diretor já quer que a gente mude de assunto mesmo, filho. Já saiu tacando a arte no Vasco aí. Perfeito, Mas, perfeito. mas ó, antes, lê aí o que o Daniel falou, mano. Ah, tá. Ah, ele quer que a gente mande um beijo pra namorada dele, a Isadora. Um beijo, Isadora. Um beijo, Isa. Um beijo. Um beijo. Filho da mãe, né, cara? Tentou, tentou. Achei que, pô, aqui é 30 anos de jornalismo. O... Já viu Tá igual o o... Qual é o nome dele? Farid? Faridão. Kevin Mamar. Bom pra caraca. Mas enfim, galera, vamos falar dele agora, do Gigante da Colina. Não tem Vasco da tanta Gama. coisa pra gente falar sobre o Vasco na É semana. mais aquele giro de notícias de 30 segundos do esporte, tá ligado? A Mas sabe que a gente pega muita coisa. pincelada. Que isso? Pincelada, você tá pensando besteira, cara. Cara, tu é muito Vambora. maldoso, cara. Cara, calma, cara. Mano, Calma. tu tá muito maldoso, mano. Que isso, Eu cara? falei pincelada, tu já pensou em conotação sexual, mano. Que isso? Jamais, Que cara. Tá isso, maluco. cara? Pô, fiquei até sem graça agora. Mas enfim, Vasco Mas da fala, Gama, fala. de Ramon Dias. Queria saber de você, Vini. Você tá mais por dentro do Vascão da Gama, você, pô, é vascaíno, a gente sabe. Eu sei algumas coisas que estão acontecendo aí. A maioria das coisas que eu sei, porque você me contou que tá acontecendo no Vasco, principalmente do Ramon Dias, de estar aprovando alguns nomes, outros nomes ele tá barrando, como o do Lucas Prata, que foi uma especulação que a gente chegou a citar aqui na última live, que aparentemente o Ramon Dias falou, não quer esse jogador aqui no Vasco. Que, pô, eu acho que é uma boa ideia do Ramon Dias não trazer o Lucas Prato, um jogador já com uma idade avançada. E, pô, eu não acho que ele é um bom jogador, não, tá, Lucas Prato? Já teve seu auge que nem, pra mim, nem foi um auge assim. Mas enfim, a minha opinião. Verdade. Queria saber de você o que você tem a dizer aí sobre o Vascão da Gama. Ó, antes de eu Você falar está do chegando Vascão da alguém? Gama, antes de eu falar do Vasco da Gama, eu queria dar uma atenção especial ao chat, já que Hum, vocês estão sempre presentes aqui, e queria pedir ao nosso diretor, Mal, para que ele jogasse o link do grupo do Esportes Arena. A gente acabou esquecendo de colocar isso no começo da live, e já tá spamando aí, ó, vários comentários sobre o chat do WhatsApp, né, o nosso grupo no WhatsApp. Então peço você que acompanha a gente assiduamente todas as semanas aqui no nosso YouTube, né? E tal, na nossa live às segundas e quintas. Peço que você entre no grupo e esteja conosco junto com a gente pra gente comentar sobre futebol, memes, etc. Tudo que a gente sempre traz aqui no Esportes Arena, vocês serão os nossos amigos no WhatsApp e obviamente também trarão informações sobre Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. A gente vai obviamente discutir, zoar um ao outro dentro do grupo e tal, tudo com o maior perfeito. respeito, obviamente, mas trazer aquela resenha do Esportes Arena que rola na live, somente com eu, LF e Arthur aparecendo aqui, a gente vai englobar todo mundo e todo mundo vai participar da melhor maneira possível. Então vocês que estão aí no chat, estão assistindo agora a live, clica ali, ó, no linkzinho que já tá spamado ali, ó. Nosso diretor Maldessi já colocou ali diversos links, mas são todos a mesma coisa. Clica no link e fica por dentro, porque o nosso grupo começou a partir de hoje. E eu quero todo mundo já mandando E um oi ó, lá. E quando a gente acabar a live, a gente. quando chegar 10 pessoas no grupo, sem contar com a gente. 14 então, 15 pessoas no grupo. O Vinícius vai falar que é o banho sinuca. Vou falar no grupo, Lá né? no grupo, lá no grupo. Só pra quem tá no grupo vai saber. Perfeito. Então é basicamente isso. Agora, voltando ao assunto do Vasco da Gama, Ramon Dias foi apresentado oficialmente hoje, né? Pegou lá a camisa e tal, teve a coletiva de imprensa e tudo mais. Ele já estava treinando no Vasco, se eu não me engano, foi no sábado, foi no sábado ou na sexta que ele foi apresentado oficialmente, com publicação no Instagram e tudo mais. E teve muitos burburinhos, né, podemos dizer, já que, pô, cara, o maluco chegou, pegou a bandeira do Vasco, viu aquele protesto lá, aquela cartolina com papel, ele leu os nomes e tudo mais, foi lá pra São Januário, pipipipopopó, mas ele não tinha assinado oficialmente, tá ligado? E aí, tipo, todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha. Cara, o que que tá acontecendo? Será que tá tendo O algum maluco vai impasse? fazer. Será que tá tendo algum impasse jurídico? Pô, o Vascaíno não tem um minuto de paz? Mas o que aconteceu? De acordo com a Atenção Vascaínos, que é um portal que acompanha o Vasco diariamente, Flávio Dias, jornalista, que é o cabeça, né, o que fica de frente ali no portal,
O Ramon Dias, ele colocou como critério que ele tivesse prioridade e também que dessem ouvidos a ele quando o assunto fosse contratações, né? Ele disse que queria saber se isso aconteceria, e se isso acontecesse, ele fechava o acordo com o Vasco, assinava o contrato e tudo mais. E passou 2 dias e ele assinou o contrato. Então, fico aliviado por 2 motivos. Primeiro, porque se ele assinou. Primeiro, porque ele assinou. E segundo, se ele assinou, é porque a diretoria deu o que ele precisava, né? De autoridade, né? Autonomia, essa é a palavra. Autonomia para decidir quem serão os reforços do Vasco, né? Então isso é muito importante porque ele é um técnico que trouxe a sua comissão técnica, ele é um técnico que trouxe também preparador físico, entendeu? Teve até uma troca, o preparador físico agora é um preparador físico do Ramon Dias, de confiança do Ramon Dias, que trabalha com ele já há um tempo, é até brasileiro ele, já trabalha com ele há um tempo e sabe do que o técnico precisa e obviamente vai extrair o melhor dos jogadores do Vasco para estar presente ali, né, e tal, da melhor maneira física possível também, não só técnica, já que tem o Ramon e seu filho, né. Então, basicamente isso, ele foi apresentado hoje e teve uma notícia que pegou todo mundo meio de surpresa, já que foi uma notícia relâmpago, né, quando é contratação do Vasco, vaza tudo, né. Vasco não chegou nem a falar com o cara, mas, tipo, viu que adicionaram o cara e tal, pum, já vaza, já estraga tudo, já todo mundo chega, e chega 15 times querendo contratar o mesmo jogador, mas agora, quando é saída, duvido vazar, irmão. Só vaza quando o cara já tá praticamente acertado com o clube, e foi isso que aconteceu, o LF, com o Pedro Raul, mano. Foi literalmente Pedro de um Raul. dia pro outro. Você tem informações aí sobre qual foi a proposta, meu amigo? Cara, então, o Pedro Raul sai do Vasco e foi uma saída relâmpago, como você falou. Tá O que travando? foi? Não, Oi, não tá travando não. voltou. Oi, Aqui voltou. Aqui travou tudo pra mim, moleque. sério? Sério. Mas enfim, cara, o Pedro Raul que o Vasco acertou a venda dele para o Toluca do México. 5 Perfeito. milhões aí, cerca De de 26 de dólares. dólares, 26 milhões de reais, quase 27. Cara, e o Vasco pagou 10 milhões nele, né, cara? Sim, sim. O Vasco pagou 10 milhões, saiu no lucro. E, cara, vamos ser sinceros, foi uma péssima passagem de Pedro Raul no Vasco. Eu acho que se Acho que fosse não pra deu escolher sorte uma. essa contratação. Pode falar, pode falar. O Vasco não deu sorte, fez uma aposta, claro, toda contratação é uma aposta. O Vasco fez uma aposta de um jogador que fez um excelente campeonato brasileiro no ano passado, fez chover gols no Goiás e no Vasco isso não aconteceu, irmão. Não se deu, não encaixou no time do Vasco. Tudo bem que não tinha ali um jogador para criar jogadas para ele, talvez faltou um pouco mais de meio-campo, uma criatividade para a bola chegar nele, mas quando chegava também não aproveitava. Então acho que o Vasco faz uma boa venda, Pedro Raul sai e agora é analisar e ser rápido no mercado e trazer um nome para reposição. Exato. Cara, então, eu acho que essa passagem do Pedro Raul pelo Vasco, se fosse pra escolher uma palavra, seria frustrante. Eu acho que não tem outra palavra pra dizer como foi a passagem do Pedro Raul. Eu acho que foi frustrante, porque, tipo, cara, de verdade, de verdade, não tem o porquê de não falar outra palavra não ser essa, porque, cara, é um cara que veio, que foi a principal contratação do Vasco, foi o principal nome que o Vasco contratou nessa janela, porque é um homem-gol, literalmente, né? Fez 16 gols pelo Goiás no campeonato passado, foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, só ficou atrás de Germancano, e com um time muito abaixo, que é o time do Goiás, né? Muito abaixo mesmo. E tal, o time do Goiás não foi nenhum absurdo ano passado, não teve grandes nomes e tal. Por exemplo, quem estava lá era o volante Felipe Bastos, por exemplo, como titular, que foi um volante que passou pelo Vasco, rodou, passou pelo Corinthians, etc. Um monte de time e tal, ou seja, é um cara que não vem bem há muito tempo, não tinha nomes de destaque o Goiás, né? E o Pedro Raul conseguiu fazer um ótimo campeonato brasileiro, com 16 gols e gols de oportunista e também gols de dominância. Bola na área, cruzamento toma. Chute de direita, chute de esquerda. Então, tipo assim, se mostrou um atacante muito completo para chegar no Vasco, vestir a camisa 9 e assumir a responsabilidade de ser o homem-gol desse campeonato brasileiro, também do campeonato carioca. Como você bem disse, o Pedro Raul foi negociado para o Toluca do México, 24 milhões de reais, né, 5 milhões de dólares. E eu acreditava, mano, de verdade,
de que o Pedro Raul fosse, tipo assim, fazer uma função melhor no Vasco. O que fica é a frustração. Muito se fala, né? Eu falo que ele tem esse álibi do Vasco não ter um meio-campo que o municia como ele merecia ser municiado, né? Merecia mais bolas e tal. Só que aquela parada, antes do Vasco estar em bom momento, quando o Vasco ainda estava com o Nenê, com o meio-campo e tudo mais, quando o Vasco fez a pré-temporada lá em Orlando, depois começou a jogar o Carioca ainda com o Nenê e tudo mais, partidas contra times pequenos ainda, como Bangu, etc., da Madureira e tal, nas partidas que o Vasco fez no Campeonato Carioca e também no campeonato, na Copa do Brasil, com o Trem, por exemplo, quando o Vasco jogou contra o Trem, a gente viu que o Pedro Raul, mesmo sendo bastante municiado, ele perdia alguns gols. Perdia alguns gols e perdia alguns gols feitos. Então, a desconfiança já foi ali naquele momento. Depois, irmão, que ele joga pessimamente contra o ABC e perde aquele pênalti, a confiança dele foi para o saco, foi pro lixo, entendeu? E aí ele se tornou um jogador totalmente diferente do que foi o pouquinho apresentado no Campeonato Carioca. E aí perdeu totalmente a confiança, a bola batia nele, ele parecia uma parede, a bola batia e voltava, não conseguia dominar, não conseguia fazer nada dentro de campo. E aí tem esse álibi de ser municiado, né? Mas, fica aquela incógnita, né? E aí, se vem um 10, começa a municiá-lo e mesmo assim ele não consegue fazer os gols. Fica essa dúvida, né? Dúvida que a gente sempre vai ter, né, na cabeça, já que ele saiu pro Toluca do México. Eu acho que, assim, foi uma ótima negociação, porque o Pedro Raul a gente comprou por 10 milhões, ele saiu por 14 milhões mais caro, né? Já que foi vendido por 24 milhões, quase 25 na cotação do dólar. Então, foi uma ótima negociação, uma ótima contratação pro Toluca, uma ótima nova oportunidade para o Pedro Raul, né? Respirar novos ares, até porque ele é um cara novo, ele tem 26 anos de idade e tal. E também para o Vasco abre ali espaço salarial, já que ele recebeu um bom salário. E também espaço para contratação. E é aquela parada. Saiu também durante a semana que o Ramon Dias só permitiria a saída do Pedro Raul. Isso também foi uma atenção vascaínos, tá? O Ramon Dias só permitiria... Eita, caraca! Só permitiria a saída do Pedro Raul se o Vasco trouxesse um centroavante à altura. Então, se ele saiu, é sinal que o Vasco tem nomes engatilhados aí, que o Ramon Dias pode trazer, influenciar. A torcida vascaína que é uma arega, né, irmão? Não tem jeito. Maluco alto, dominante, forte, finaliza bem com as duas. Mas o que vier de verdade, se vier um centroavante que vista a camisa do Vasco, entenda o atual momento do clube e não deixa a desejar, tá perfeito já. E pro Pedro Raul, sucesso. Infelizmente foi frustrante a vinda dele pro Vasco. Quando eu vi que o Vasco tinha contratado ele, eu falei, cara, finalmente chegou um nome de referência, um cara de 26 anos, que finaliza bem com as duas pernas, que cabeceia muito bem, um atacante, um centroavante de 1,91 m de altura. Então eu achava que seria na minha opinião, foi a melhor contratação do Vasco na janela do começo do ano. Falei assim, agora o Vasco tem um camisa 9, tem um cara de referência lá na frente, os tempos mudarão, né? Só que, como a gente achava que o Vasco também estaria bem nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco não tá. Então, tudo desandou. Espero que o Pedro Raul siga seu rumo e que seja feliz. Mas, vestindo a camisa do Vasco, infelizmente, só teve um bom jogo contra o Palmeiras ali no primeiro tempo no Campeonato Brasileiro. Fez um golzinho contra o Fluminense, mas também nada além disso. E de resto, muito mal mesmo. Foram 14 jogos, se não me engano, 14 ou 13 jogos foram 12 jogos no Campeonato Brasileiro e 2 gols apenas e tal, então, muito mal Pedro Raul, muito mal mesmo. Chegando até a ser reserva por Ryan, um menino de 16 anos, né, então, de verdade, acho que deu. Ficou desgastada a relação, mesmo sendo em pouco tempo, né. Na sua opinião, queria saber de você rapidinho, você tem algum nome em mente que você acha que seria o ideal, assim, pro Vasco trazer? Até mais de um nome. Cara, então, Prato pra mim não tem como, de verdade. Nem com a saída do Pedro Raul? Nem com a saída do Pedro Raul, de verdade. Tá. Eu acho que o Vasco poderia buscar outros nomes. Porque, cara, quando se fala Lucas Prato, nossa primeira... O Daniel falou aí, Éder Luiz, tá de sacanagem. Te lembra logo dele no Galo, né? Chico Bento é ídolo, né? Tem jeito. Mas, quando você fala de Lucas Prato, você lembra dele no Galo, São Paulo também, né? Ele passou pelo São Paulo. Então, a gente lembra desses bons momentos dele, em 2016.
Mas, tipo, a gente não pode esquecer que 2016 foi há 7 anos atrás. 7 anos? Ou tô errado? 4... 7 anos. 7 anos, 7 anos. É que a gente é de... Nós somos de humanas, né? Nós não É. somos de exatas. Então, basicamente isso. O Lucas Prato do Galo é o Lucas Prato de 7 anos atrás. O Lucas Prato do Vélez, irmão, é um Lucas Prato de 35 anos, que tá sem ritmo de jogo. Ele mesmo falou que tá 3 meses sem jogar bola. Então, tipo, Pô, não, é não é bizarro. verdade. Sem ritmo de jogo, 35 anos, pesado. E eu acho que, tipo, se vir pro Vasco, é aquele velho jogador que sempre tem em algum momento de algum clube, é aquele jogador que chega, até com statuzinho maneirinho, não se dá bem, fica no banco, sai do clube, processa o clube lá na justiça. Luiz Fabiano. Exato, exato. Igual Luiz Fabiano. Basicamente, Ó, basicamente isso. o Lucão colocou Cavani no Vasco, pô, acho que aí é impossível, mano. Cavani é, pô, cozinha pra caramba pra ir pro time, pede salário astronômico. Falaram que ele ia pro Cavani o quê? Boca. Cozinha, Ah, tá. cozinha pra Fala. caramba, enrola. Aí, pô, tava pra ir pro Boca, já deu uma esfriada. Pô, vai e volta, Cavani é chato pra cacete. Mas, pô, Chato, é craque, pô, outro Craque, nível. craque. É, Aí, então. eu tinha falado pra você, até citar aqui, que eu acho um bom nome o Allan Kardec, cara. É, tu chegou a falar comigo isso no final de semana, né? Tá encostado no Galo, né? E tal, mas é um bom centroavante, não tá tendo as oportunidades que merece no Atlético Mineiro. E quando teve a oportunidade esse ano, se eu não me engano, fez até gol. E, pô, lá no Galo ele disputa vaga com o Hulk, né, É um irmão? Hulk, né? É Pô, complicado demais e tal. É, pode ser um bom nome e tal. O Vasco tentou, né, a contratação durante esse final de semana agora, né? Veio à tona nomes como o irmão do Angel Romero, né? O Oscar Romero, que é meio campo atualmente do Boca Juniors, 31 anos. E também do Borré. Borré é um atacante colombiano que atualmente está no Frankfurt. E ambos os dois disseram não ao projeto e tal. Respeitam o Ramon Dias, conhecem obviamente, né, já que é o treinador mais vencedor, né, o argentino mais vencedor como técnico. Então, a América do Sul toda conhece Ramon Dias, só que, tipo, Oscar Romero não cogita sair do Boca no atual momento, principalmente porque o Boca tá disputando Libertadores e tal. E o Rafael Borré, eu achei que seria uma contratação impossível, de verdade, porque além dele ser jovem e ter destaque no Frankfurt, pô, cara, o Frankfurt é um time que, tipo, foi campeão recentemente, né, da Europa League, se eu não me foi engano. ele titular, pô. Com ele titular e Destaque. tal. Então, tipo, ele é destaque do time na Alemanha, então acho muito difícil ele abandonar um projeto, já que Ele ele não é. recusou. Ele recusou, acabou recusando. E eu, tipo assim, eu acho muito difícil o jogador vir para um projeto como é o do Vasco da Gama, estando em alta lá na Europa, né? Com bastante visibilidade. E ele não é um jogador velho, ele tem 27 anos de idade. Então, tipo, é um jogador que tá disposto ainda a alçar novos Tem patamares, né? mercado Podemos dizer. ainda. Ele tem mercado ainda e óbvio que ele não planeja ficar no Frankfurt até o final da carreira. Ele pode ir para um Borussia Dortmund, que é um time de um patamar elevado na Alemanha, ou então ir para outro mercado, como o mercado espanhol, ou então Ligue 1, independente do que seja, né? Ele tem nome ainda para continuar na Europa, né? Assim como o Lanzini, né, rapaziada? O Lanzini, praticamente, ele não vem pro Vasco. De verdade, saiu hoje no GE e tal, né? Que a possibilidade do Lanzini ir pro Vasco é mínima e tal. Tem outros nomes como Vieto, né? Como eu cheguei a falar aqui e tal, só que, tipo, nada ainda, de verdade. É um nome que foi tipo assim, ventilado pela própria torcida, né? A própria torcida trouxe lá o cartazinho e tal, só que não acabou dando em nada. E essa parada, rapaziada. A principal contratação que o Vasco vai buscar agora é um camisa 9 e também um camisa 10, que é o que a gente Perfeito. precisa desde o começo, né, cara? O Vasco precisa desde o começo. E vamos ver do que vai dar, né? O Juan Seco, né? O Juan Cruz, ele saiu do Vasco, né? Ele não estava sendo bem aproveitado, jogou uma partida ou outra e já foi embora. Só que ele foi emprestado ao Ludogorets, da Bulgária. Tava no Vasco, mas como não estava sendo aproveitado, o Santos preferiu emprestar ele para outro time, para Não. ter rodagem e tal. E é basicamente isso. Aí pra fechar o Vascão com esse comentário perfeito do Lucão, Não, mais uma e eu live. queria saber de tu,
queria saber de tu. Quem tu acha que é o camisa 9 além do Allan Kardec? Caraca, mano. Quem pode vir? Outro? Pô, difícil, cara. É Difícil, me pegou difícil, cara. desprevenido. É difícil, porque, tipo, Marega é um bom nome, cara. Mas será que ele viria? exato. Tipo, ele não é velho. Quer dizer, ele não é velho, Marega. Marega, se não me engano, tem 32 anos. Deixa eu botar aqui. Marega idade. 32 anos de idade, confere. Só que o salário dele não é um salário baixinho, pô. Ele era destaque no Porto, depois foi pro Al Hilal. Vocês sabem que os árabes, os sauditas, pagam muito bem. E eu não sei se ele abriria a mão de um salário tão alto como era o dele no Al Hilal, né? Tal. Então é muito difícil. Já o Vieto, né, como eu disse, camisa 10, ele recebia cerca de 1,5 milhão, né? 1 milhão e meio no Al Hilal. Então, tipo, ele vindo pro Brasil receber 1 milhão, um projeto a longo prazo, com Ramon Dias, que é um técnico que ele já conhece, talvez poderia influenciar o jogador a vir. Mas agora a Marega e tal, um salário alto como é o dele, acho difícil. Mas, se você quiser, Marega, estamos a seu aguardo. Vasco da Gama te espera com uma torcida apaixonada. Venha conhecer as noites do Rio. Venha comer um salgado comigo na lanchonete dos amigos na Praça ao lado de São Januário. Estarei te recebendo lá de braços abertos. Mas, ó, e pra fechar aqui, ó, o Daniel Ronaldo. Pô, o Ronaldo é foda. O R9? Arthur Xavier, ele mesmo. Não tem ninguém na base? Ah, tem o Ryan Cruz, né? Ryan Cruz, que deve ser o titular agora nesse momento. Ryan Cruz. Não, cara. Juan Cruz é o que veio do Pô, Santos. tu me enrolou tudo. Te enrolei. Juan Cruz é o que veio emprestado do Santos. O do Vasco é o Ryan, só Ryan. Só Ryan, beleza. E pra fechar aqui, o Daniel Romário joga bola na LERJ. Joga ainda lá na Copa Sintra, lá no campo da Sintra, lá na Vila da... Acho que é na Penha. Largo do Bicão ali. Mas enfim, acho que fechamos, né, cara?